Oi, Lucas Soares aqui do canal Embriares e hoje eu vou falar sobre Confúcio, do livro O Livro da Filosofia. Então, quem foi Confúcio? Confúcio então nasceu em 551 a.C. na China. E o nome dele era Kong Qiu. E depois, mais tarde, então, ele foi chamado de Kongfuzi. Kongfuzi seria o mestre Kong, né? Kongfuzi. E aí depois, trazendo então esse nome para o ocidente, seria Confúcio. Seria um nome ocidental então para Kongfuzi. Bom, e Confúcio então, os principais ensinamentos que ele trouxe para a gente, eles estão todos reunidos no livro Analetos, que seriam escritos então pelos seus discípulos, né, pelos seus seguidores. E aí no livro ele comenta que os Analetos de Confúcio, os ensinamentos de Confúcio, poderia se resumir então como um grande livro de etiqueta para comunidade chinesa antiga, né? Mas na verdade hoje eles reconhecem como um grande livro de ensinamentos éticos. Bom, aí o livro então ele começa explicando sobre o que seria a vida virtuosa, né? E aí, para Confúcio, a gente tem então alguns nomes em chinês que descrevem certas coisas. Primeiro, Confúcio ele não entra sobre a questão de Deus, de divindade, nem nada disso. Mas ele atribui essas coisas ao céu, né? Que é o Tian. Não sei se estou falando certo, mas seria então que o Tian, né, o céu, seria então a fonte de toda a ordem moral, então, que os chineses deveriam viver. E aí então depois na sequência do livro ele fala sobre Te. Te seria a virtude, né? A tradução seria virtude. A virtude então não seria um presente divino para as pessoas, mas seria uma coisa que todo homem então poderia cultivar, né? Um caminho virtuoso, uma vida virtuosa. O Confúcio ele foi uma pessoa que ele foi muito envolvida com o governo. Então, a filosofia dele tem essa coisa voltada para o enfoque de um governante, ou para os governantes e assessores e as pessoas que estão dentro de uma hierarquia governamental, né, governando algum lugar. Então, os pensamentos de Confúcio seria tem essa, vamos dizer assim, essa pegada assim, né, voltado para esse tipo de coisa. E aí então ele fala sobre o Ren. O Ren seria a benevolência. Então o Ren, para os governantes, que a benevolência, isso deveria ser uma atitude adotada por todos os governantes, né? Que somente assim, os governantes sendo benevolentes, então eles conseguiriam fazer um governo mais justo, um governo, vamos dizer assim, que tem uma justa ação, que faz coisas justas para as pessoas. Então, o homem virtuoso para Confúcio seria o Junzi. Eu não sei se estou falando certo. Junzi. Que seria então uma tradução para o português seria o cavalheiro, né? Mas aqui o livro traz um segundo nome que seria o homem superior, um homem virtuoso, então seria o Junzi. E os governantes, então, eles deveriam ser Junzis, né? E aí, então, eu vou trazer uma frase de Confúcio. O homem superior faz o que é adequado à posição que ocupa, e ele não deseja ir além disso.
Então, para Confúcio, as pessoas do governo então deveriam fazer aquilo que é adequado dentro daquele, vamos dizer, nível hierárquico que eles estariam então trabalhando. Porque ele acreditava na virtude da benevolência, como se o Junzi, né, o homem superior, ele deveria então, vamos dizer assim, ser um exemplo para a sociedade. E essa forma, esse jeito mais justo de viver através da benevolência, então, isso deveria ser um exemplo a todo mundo, e algum homem do governo, os homens do governo, então, deveriam governar através do exemplo e não através do medo. Então, na sequência, o livro fala sobre fidelidade ritual. E isso foi uma coisa bem interessante, sim. Inclusive, esse capítulo deu um trabalho para entender. Então, fidelidade para o Confúcio seria a ideia de Zong. E a fidelidade, então, deveria ser um princípio guia para todas as pessoas. E aí o livro traz essa ilustração aqui das 5 relações constantes. Que seria então do soberano e o súdito. Governantes devem ser benevolentes aos súditos e leais. Aí, abaixo seria então pai e filho. Um pai deve ser amoroso, um filho obediente. E aí, um nível abaixo, marido e esposa. Maridos devem ser bons e justos, e as esposas compreensivas. E aí abaixo seria irmãos mais velhos, irmãos mais novos. O irmão mais velho deve ser gentil, e o irmão mais novo respeitoso. E por último, lá embaixo, então, o amigo com amigo. Os amigos mais velhos devem ser gentis, os amigos mais novos reverentes. E o livro ele sempre traz essa questão assim do o Confúcio ele ficar oscilando entre ser um pouco mais liberal e ser um pouco mais conservador em algumas coisas, alguns pontos de vistas que ele tem em relação às coisas. Essa ideia de as relações constantes, ele sempre traz essa ideia de a gente deve saber o nosso lugar. Então essa coisa de deve saber, cada um deve saber o seu lugar, é a ideia de piedade filial, que o livro chama de Xiao. E então a outra parte do ritual, que seria Li, ritual. Então o ritual na concepção aqui do confucionismo, né, de Confúcio, a gente sempre pensa ritual como uma coisa, um ritual religioso. E no caso do Confúcio aqui, ele não, quando ele fala de ritual, ele não está falando do ritual religioso em si, porque Confúcio não fala de religião, mas ele fala assim que as coisas da vida deveriam ser vividas como um ritual. Então, tipo, quando tu vai conversar com uma pessoa, isso deveria ser quase que um ritual, assim, ter todo aquele jeito certo de se comportar, de como lidar, né? Ser gentil, ser amoroso, ser reverente, como ele fala aqui nas cinco relações constantes. E aí então o livro traz a sinceridade de Confúcio. E aí eu vou ler esse trechinho para vocês. A sinceridade torna-se visível. Sendo visível, ela se torna manifesta. Sendo manifesta, torna-se brilhante, afetando os outros e eles são modificados por ela. Modificados por ela, eles são transformados. Apenas aquele que possui pela mais completa sinceridade existente sob o céu pode transformar. Então, dentro dessa ideia do Confúcio de ser sincero, ele traz a ideia do Junzi, que seria o homem superior, ou o homem virtuoso, de ser sincero, de tu, vamos dizer assim, em outras palavras, ser autêntico, ser sincero,
com as pessoas, para que isso então brilhe e as pessoas consigam ver isso, né, manifesta, e a partir disso então elas se transformarem. Porque, como ele fala antes, os governantes então deveriam ser benevolentes, né? Que eles deveriam governar através do exemplo. E aqui a sinceridade ela tem essa mesma ideia. A sinceridade ela deveria, nós deveríamos ser sinceros então uns com os outros, para que esse nosso exemplo sirva de exemplo para as pessoas e elas também se tornem sinceras. E ele complementa, inclusive, aqui no livro, dizendo: se as outras pessoas mostram virtude, tente ser igual. Se são inferiores, seja um guia para elas. E aí, então, ele traz uma nova frase de Confúcio: o que você sabe, sabe. O que você desconhece, desconhece. Esta é a verdadeira sabedoria. E essa frase é simples, mas na verdade ela fala muita coisa. Ela fala sobre essa questão da sinceridade, então, de admitir o que a gente não sabe, então, e dar a oportunidade de aprender coisas novas, e o que a gente já sabe, sabe, então, né? E é importante ressaltar aqui a ideia da palavra saber, né, ou a sabedoria, né? Porque quando a gente diz que sabe, e nesse sentido de saber, a palavra saber é diferente de conhecimento. O conhecimento ele pode ser só um conhecimento teórico. O saber não, ele é necessariamente um conhecimento teórico e prático, é uma coisa já vivenciada, uma coisa que tenha prática e experiência com aquilo. Então, o que se sabe, sabe. E aí então o livro fala sobre o reflexo. E sobre o reflexo ele entra então na ideia de Shu. E Shu seria a reciprocidade ou reflexo de si, né? E aí, em relação ao Shu, ele traz a regra de ouro. O que você não deseja para si mesmo, não faça aos outros. E percebam que ele não diz o que fazer, ele só diz para não fazer. Inclusive, essa frase é uma frase que a gente é até usado aqui no mundo ocidental. Ela tem uma versão, vamos dizer assim, brasileira: não faça para os outros o que tu não gostasse que fizesse para ti mesmo. Que a origem então dessa palavra vem de Confúcio. Seria então essa frase que seria a regra de ouro então de Confúcio. E aí, para fechar então o livro, ele traz esse esqueminha aqui. E aí ele fala assim: fidelidade e sinceridade, que foi os dois assuntos que a gente já abordou aqui, são exibidos em tradicionais rituais e cerimônias. Tais qualidades, nessas ocasiões, permitem que a virtude se torne visível. Os outros são transformados pela virtude. A virtude, então, pode ser vista pelas outras pessoas. A virtude, então, manifesta-se no mundo. A lealdade e a fidelidade têm o poder de transformação. Então, essa tabelinha aqui traz essa ideia de fidelidade e sinceridade como virtudes de serem demonstradas para o mundo. E assim, então, através das virtudes, a gente transformar o mundo. Até para concluir o capítulo de Confúcio, e sendo, vamos dizer assim, um livro de ética baseado numa vida virtuosa, eu trago uma frasezinha que me chamou muita atenção, que não é do livro, que é essa coisa do Junzi, né, do homem superior, ou do cavalheiro, né? Que o homem, ele precisa escolher o que ele quer ser, senão ele vai ser escolhido. Se a gente não escolher, então, seguir uma vida virtuosa, a gente acaba sendo escolhido, então, a gente acaba sendo engolido pelo meio onde é que a gente está.
ou pelo meio povão, né? Porque se tu for analisar, tipo, o povão, né, o senso comum, existe muita ignorância no meio do senso comum. E aí, então, se tu escolhe ter uma vida virtuosa, então tu consegue, vamos dizer assim, transformar o mundo através do teu exemplo, demonstrando virtudes para as outras pessoas. Bom, essa foi a leitura comentada, então, do capítulo de Confúcio. Eu achei muito interessante porque eu compartilho da mesma ideia de viver uma vida virtuosa, de viver uma vida de princípios éticos, como o Confúcio ele explica, né, como o livro traz, né, desses ensinamentos de Confúcio. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado e, por favor, comentem, se inscrevam, ativem o sininho, dão um joinha aí no vídeo. E é isso, obrigado, valeu!